Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É uma alegria estar aqui com você no programa Lugar de Paz durante esta jornada de clamor, de oração. Nós estamos aqui pedindo a unção do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. E essa é a maior bênção que nós podemos receber, porque sem o Espírito Santo estaríamos completamente perdidos, porque é Ele quem nos convence do pecado e nos aponta para Cristo, o Senhor, justiça nossa. Portanto, Ele também nos convence da justiça e Jesus é a justiça que satisfaz todas as exigências da lei. A lei requer a morte do pecador. A lei ela requer perfeita obediência e Jesus Cristo, como nosso substituto, Ele cumpriu tudo que era necessário, morreu em nosso lugar e obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Portanto, o Espírito Santo aponta para Cristo, que é a solução de todo o nosso pecado. E o tema de hoje, especialmente, é sobre a última ação do Espírito Santo aqui na Terra. Você sabia que ele tem uma grande ação a ser realizada no tempo derradeiro da história da humanidade? Para você compreender um pouquinho melhor, eu convido você para assistir a este vídeo introdutório. Você já ouviu falar em alto clamor? Essa expressão descreve uma profecia do Apocalipse, um momento decisivo na história. Pouco antes da volta de Jesus, o povo de Deus se levantará para proclamar o último convite da graça divina àqueles que ainda não aceitaram as verdades bíblicas. Será uma mensagem clara e direta, um chamado à decisão que denuncia os pecados de Babilônia e anuncia sua queda. Nesse tempo, o povo de Deus será revestido com o poder da chuva serôdia, um novo derramamento do Espírito Santo semelhante ao que aconteceu no Pentecostes. Sob a plenitude do Espírito, muitos se converterão. Pessoas sinceras de diferentes religiões se unirão ao povo remanescente. Mas receber a plenitude do Espírito Santo exige algo profundo, desejo genuíno e consentimento. É permitir que Ele transforme o coração, implante uma nova natureza e purifique nosso ser de toda impureza. Isso significa buscar um relacionamento íntimo com o Criador. Com esse poder, o povo de Deus será impulsionado a compartilhar verdades eternas e mensagens de esperança com urgência e clareza sem precedentes. Você deseja ser um dos humildes instrumentos por meio dos quais o Senhor operará no tempo do fim? Consagre sua vida a Deus. Peça diariamente o batismo do Espírito Santo. O que podemos fazer hoje para nos preparar para a chuva serôdia? No livro do Apocalipse, nós encontramos duas cidades que estão em oposição. Jerusalém, de um lado, representando o domínio de Deus, o governo de Deus. E de outro lado, você tem Babilônia, representando o domínio e o governo de Satanás. Quando nós falamos de Babilônia, essa ideia ela vem lá de Gênesis capítulo 11. O que predomina é confusão. E Babilônia é uma confusão religiosa, uma enorme confusão religiosa. E o texto bíblico que nós lemos hoje é Apocalipse 18, a partir do verso 2, que diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. É importante a gente entender algo aqui. Babilônia representa, então, esse domínio do inimigo, esse domínio de Satanás, o governo de Satanás. E ele usa agências humanas e pessoas para disseminar o engano, para disseminar a mentira. Quando o texto bíblico fala a respeito do vinho de sua prostituição, está falando do seu engano, de suas doutrinas falsas. E existe aqui um movimento
um verdadeiro ecumenismo. O ecumenismo verdadeiro bíblico não é para se unir à Babilônia, mas é um chamado para sair de Babilônia. E a promessa bíblica é de que o Espírito Santo será derramado com grande intensidade no tempo final da história para a proclamação do Evangelho a todo mundo. E então todas as pessoas serão convidadas para sair de Babilônia e para se unirem ao povo de Deus, que prega o Evangelho e que se mantém na palavra de Deus. O texto diz assim, no verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Enquanto nós caminhamos rumo ao final da história, precisamos diariamente da unção do Espírito Santo. A promessa é que no tempo do fim será derramada a chuva serôdia, essa preparação para a proclamação do Evangelho no tempo do fim. Mas hoje já podemos desfrutar da presença do Espírito, do poder do Espírito Santo em nossa vida, e Ele deseja nos batizar diariamente. E eu pergunto para você, você tem o desejo de ser pleno do Espírito Santo, de receber o batismo diário do Espírito Santo e de proclamar as verdades da Palavra de Deus no tempo em que vivemos? Sabe, somente através do Espírito Santo é que poderemos cumprir com essa missão. E Deus deseja usar a você e usar a mim nesse tempo derradeiro da história. E para nos acompanhar nesse momento, nessa caminhada final da história, nós temos essa revista linda, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E você, através dessa revista, vai compreender melhor, passo a passo, o que nós estamos falando aqui no programa Lugar de Paz. Para você receber o Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, ser batizado diariamente com o Espírito Santo. Solicite essa revista, ligue para cá, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Escola Bíblica é 12 98244 4449. Nós enviaremos essa revista para você sem nenhum custo, porque já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança. E agora, dando continuidade ao programa, nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do nosso Facebook. Vem comigo. Vamos lá então, o primeiro pedido de oração é da Rosângela Almeida. Oração por uma vida com Jesus. Gratidão pelo Espírito Santo e pela misericórdia de Deus. Que o Espírito seja derramado sobre mim e minha família. Peço oração por minha saúde, que está muito fragilizada, para que eu tenha forças para cuidar de mim mesma. Amém, em nome de Jesus Cristo. Amém, Rosângela. Que Deus a abençoe, dando-lhe saúde, renovando as suas forças e também trazendo sobre você o refrigério do Espírito Santo, a presença de Cristo na sua vida. Estaremos juntos em oração. Cremos que estamos nessa caminhada final da história e precisamos continuar firmes nessa caminhada olhando para Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Estamos juntos em oração, tá bom? Um grande abraço. A Valdeci Santos, ela escreveu, meu pedido de oração é pela saúde de Valceline, em São Luís, Maranhão, e por sua mãe, Valdeci. Peço também pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar pela Valdeci e ela pede pela Valceline, em São Luís do Maranhão, e também por sua mãe. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido, participar aqui do programa Lugar de Paz. E agora temos o pedido da Dilva Bittencourt. Peço oração por mim e por minha filha. Sofremos com depressão e ansiedade e está muito difícil para nós. Dilva, estaremos em oração por você, também pela sua filha. A depressão é uma enfermidade, como qualquer outra enfermidade, precisa de tratamento, especialmente a depressão, e ela é meio silenciosa. E existe também muito estigma, rótulo e também muito preconceito. Mas se eu tenho um problema no estômago, eu vou procurar um médico especialista que vai tratar o meu estômago. Se eu tenho algum problema emocional, algum problema de insônia, algum problema que afeta as minhas emoções, eu vou procurar um médico especialista, fazer um acompanhamento, é muito importante. E nós vamos aqui orar por você. E quero também aproveitar a oportunidade e falar dessa revista. Essa revista
Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, e ele vai tratar de temas aqui muito importantes como depressão, ansiedade e outros transtornos. Essa revista não tem nenhum custo, foi preparada pela Novo Tempo, pelo Dr. César Vasconcelos, para abençoar a sua vida e ajudar você que enfrenta esse desafio. Então, para você adquiri-la, ligue agora 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não tem nenhum custo para você, já foi paga pelos Anjos da Esperança, tá bom? Estaremos em oração por você e pela sua filha. E agora o próximo pedido de oração? O próximo é da Maria Regina. Peço orações por minha família e pelo meu marido, de quem me separei recentemente. Se for da vontade de Deus, que possamos voltar. Se não, que sigamos nossas vidas em paz. Vamos orar, Maria Regina. Eu entendo que a vontade de Deus é que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O divórcio ele é tolerado pela dureza do nosso coração, mas não era para ser assim. Então é ideal, obviamente, que haja uma reconciliação. Agora, eu não sei o que aconteceu de fato, estaremos em oração por você, para que Deus lhe dê sabedoria, discernimento e para ele também, e que Deus esteja conduzindo a sua vida e conduzindo a vida dele. Estaremos em oração aqui por vocês. E muito obrigado por participar aqui do programa. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. Nosso Instagram é @LugarDePaz. Se você ainda não nos segue, vai lá, procure a gente, @LugarDePaz, deixe a sua mensagem, seu comentário, seu pedido de oração ou seu agradecimento. E a Sandra Mara, ela diz: peço pelo derramamento do Espírito Santo sobre a minha família. Amém, Sandra. Vamos buscar essa unção do Espírito Santo diariamente. Antes de sair de casa, precisamos clamar: Senhor, conceda-me o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito seja o meu professor hoje, que Ele me conduza nesse dia, que Ele me dê sabedoria, que Ele habite em mim. Nós precisamos diariamente clamar a Deus, pedindo pela presença santificadora do Espírito Santo. Que você receba essa graça, essa bênção sobre você e sobre toda a sua família. Wellington Fernandes, ele escreve dizendo: peço pela cura da minha esposa, que está internada na semi-intensiva por conta de uma pneumonia bacteriana. Ela se chama Aline. Amigos de oração, anote o nome da Aline, ela está internada e necessita de nossas orações. Ela teve uma pneumonia bacteriana e ela está em tratamento. Wellington, estaremos em oração por ela e desejamos que a Aline se recupere rapidamente. Receba aqui o nosso abraço e as nossas orações. E a Fabrícia Viana, gostaria de pedir oração pela Dona Áurea. Ela não perde nenhum programa. Peço oração por sua saúde, ela ficará muito grata. Então, deixa eu dar uma mensagem, Fabrícia, para a Dona Áurea. Dona Áurea, eu fico muito feliz de saber que você nos acompanha aqui diariamente no programa Lugar de Paz. E desejamos que Deus a abençoe, que Ele a envolva com o seu poder, que Ele a envolva com a sua graça e com o seu amor. E vamos orar pelo seu restabelecimento e pela sua cura, tá bom? Um grande abraço para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo e ao voltarmos teremos o nosso momento de oração. Então não saia daí, já voltamos. Já estamos de volta, é muito bom estarmos juntos aqui acompanhando o programa Lugar de Paz. Nós vamos orar, este é um programa especialmente dedicado à oração, então ao término do programa nós vamos orar por todos os pedidos que aqui recebemos. No início do programa eu mencionei o texto que está em Apocalipse capítulo 18, do verso 2 até o verso 4, que diz: caiu Babilônia. Essa queda de Babilônia ainda é futura. Essa Babilônia representa um conglomerado religioso onde há uma grande confusão religiosa. E Satanás usa instrumentos humanos, agências humanas para disseminar o engano. E há um chamado feito por Deus, e Deus também usa instrumentos humanos para proclamar esse chamado de volta para o Evangelho eterno. E há um chamado para que as pessoas saiam de Babilônia e se unam ao verdadeiro povo de Deus.
Então, existe sim um verdadeiro ecumenismo bíblico. O ecumenismo bíblico não é para se unir à Babilônia, mas para sair de Babilônia. E para que tenhamos sabedoria, discernimento, até mesmo para poder fazer essas escolhas que são muito importantes na nossa vida, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dirija, que ele seja o nosso professor, porque Jesus disse que quando o Espírito nos fosse dado, ele nos conduziria a toda a verdade. Então, para que você seja abençoado, nós preparamos essa linda revista. É a revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista não tem nenhum custo para você, porque foi paga pelos Anjos da Esperança. E nessa revista você vai aprender passo a passo quem é o Espírito Santo, o que ele faz, como ele age na vida do crente, qual é a promessa bíblica para a manifestação poderosa do Espírito Santo que acontecerá no tempo do fim, o que é chuva serôdia, como eu posso receber hoje o Espírito Santo, o que é ser pleno do Espírito Santo. Esses e outros temas você encontra nessa linda revista. Então você pode adquiri-la enviando uma mensagem para o WhatsApp que está na tela. Salve esse número do WhatsApp no seu celular e envie uma mensagem dizendo: quero a revista Espírito Santo, e nós enviaremos para você, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, eu quero falar sobre os Anjos da Esperança. A nossa gratidão a você que é um apoiador da TV Novo Tempo, de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Agradecemos pelo seu apoio, porque através do seu apoio tem sido possível alcançar mais pessoas com a revista Esperança Novo Tempo. E se você deseja fazer parte da família Novo Tempo, também apoiando a Novo Tempo com seus recursos financeiros, você pode ser um doador. Você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp do Anjos, é 12 981766630. Se preferir, você pode fazer uma doação única através da chave Pix anjos@novotempo.com. E através da sua doação, mais pessoas serão alcançadas e terão a oportunidade de receber o conhecimento da Palavra de Deus, da esperança que nos move a pregar o Evangelho. E a nossa maior esperança é ver Jesus com os nossos próprios olhos, voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória para nos buscar, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, nós vamos ler aqui os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. O primeiro pedido que está na tela é da Maria Magnólia. Peço oração para que o Espírito Santo me visite e me dê paz. Que o Senhor visite minha casa e meu esposo Sérgio, para que ele também se converta e se batize nas águas, assim como eu. Deus sabe o que tenho pedido a Ele no silêncio do meu coração. Só Ele pode me conceder o que peço. E espero no Senhor que meu sonho seja realizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Maria. Estaremos em oração pelo seu esposo, Sérgio, para que ele tenha essa linda experiência de entregar a vida a Cristo e demonstrar isso publicamente através do batismo. Essa foi a melhor decisão de toda a minha vida, entregar a minha vida a Jesus e segui-lo, e eu desejo continuar seguindo a Cristo todos os dias da minha vida. Tem uma frase que diz assim: se nós aprendermos a caminhar com Cristo aqui na terra todos os dias da nossa vida, nós vamos continuar a caminhar com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, Maria, que Deus abençoe seu esposo e que esse desejo do seu coração, no poder do Espírito, se torne uma realidade. Estaremos aqui em oração pelo seu esposo. Que Deus abençoe vocês. A Letícia diz: estou retornando à igreja e vivendo uma grande provação com meu esposo, Rafael. Ele está sendo acusado injustamente e ameaçado de morte. Precisamos nos esconder e eu até pedi demissão do meu trabalho. Temos vivido um dia de cada vez, confiando em Cristo. Peço oração para que Deus tome a frente dessa situação, o livre da morte e da condenação. Prove sua inocência e toque o coração dele para que volte à presença do Senhor. Amigos, anote o pedido da Letícia e vamos orar pelo seu esposo, Rafael, que está sofrendo uma perseguição, ameaças. Letícia, a minha orientação para você é continue orando e procure auxílio com profissionais que poderão, de alguma maneira, orientar você a se proteger.
Estou falando, procurar ajuda com polícia e etc., advogado, para que você saiba quais são os perigos que você está enfrentando, para que você seja orientado adequadamente para se proteger, tá bem? E nós aqui no programa Lugar de Paz estaremos em oração por você, pelo seu esposo, pela sua família, que Deus os livre de todo mal, que Deus os conduza, que Deus dê sabedoria para vocês e como você pede para que o Rafael se volte mais para Deus também, tá bom? Um grande abraço para vocês. A Maria diz, peço a Jeová, Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu e toda a minha família sejamos sempre protegidos e abençoados. Que tenhamos fé e a força do Espírito Santo para esperar o tempo de Deus em nossas vidas e que seja feita a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém, Maria. Vamos orar por você, pela sua família, para que todos vocês sejam protegidos diante de tantos ataques que nós enfrentamos, diante de tantos perigos que vivenciamos todos os dias, não é verdade? Esses ataques podem acontecer através da internet, pode acontecer no dia a dia, na interação com as pessoas, no trânsito. Estamos expostos aos perigos, às tentações e necessitamos, de fato, da proteção divina todos os dias. Por isso eu quero encorajar você que me acompanha aqui no programa Lugar de Paz. Nunca se esqueça, antes de sair de casa, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ore a Deus, entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Peça para que Ele dirija os seus passos e dessa maneira nós estaremos sob a proteção dEle, sob o cuidado dEle. Um grande abraço para você, Maria. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar e que vocês estejam sob a proteção do nosso Pai Celeste. A Vanici Marques diz, minha família está em crise. Estamos passando por momentos difíceis de desunião, falta de amor, um pelo outro, sem paz, vícios em bebida alcoólica. Por isso peço muita oração para que o Espírito Santo possa transformar a vida de cada um, trazendo paz, sossego e união entre todos. Vamos orar, Vanici, por você e também por sua família, para que haja mais união, para que consigam se libertar dos vícios. A bebida, ela traz um prejuízo enorme para a própria saúde, para os relacionamentos, para a família, inclusive profissional. Na verdade, não vale a pena. Então vamos continuar orando para que Deus continue trabalhando na vida de cada membro de sua família para que sejam convencidos totalmente a abandonarem os vícios e adquirirem um novo estilo de vida. Tá bom? Estaremos em oração por você, Vanici, e por sua família. E agora chegou o nosso momento aqui de escolher o pedido de oração do nosso mural. E o pedido de oração do mural de hoje é da Alcione Cardoso. Pede pela restauração do casamento, ela pede por sabedoria nas decisões e cura da tristeza e da solidão. Alcione, receba aqui o nosso abraço, as nossas orações. Você é muito amada por Deus. Deus tem um plano na sua vida. Estaremos em oração por você e pela restauração do seu casamento, tá bom? E agora eu convido você, meu querido amigo, minha querida amiga, me acompanhar nesta oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai de amor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade e por tua misericórdia. Te agradecemos também, Pai, pelo privilégio que temos de orar a Ti, de falar contigo e de sermos ouvidos. A Tua palavra nos diz que o Senhor está desejoso de nos abençoar. E nós acreditamos nisso e por isso intercedemos, Pai, por cada pedido de oração que foi apresentado hoje aqui no programa Lugar de Paz. Oramos, Pai, pela Alcione, pela restauração do seu casamento. O Senhor, Pai, tem este poder de trabalhar na vida de cada um deles e restaurar, curar feridas que foram abertas e reuni-los, Pai, novamente. Pedimos, Pai, pela Maria, ela intercede pelo seu esposo Sérgio, que o Senhor o abençoe e que ele seja tocado pelo Teu Santo Espírito e que se ele abra, Pai, ele se abra para a obra do Teu Santo Espírito, seja convencido do Teu amor, do Teu poder e da salvação que há disponível em Cristo Jesus. Oramos pela Letícia, Pai. Ela pede pelo Rafael, que o Senhor abençoe tanto ela quanto o Rafael, que o Senhor os ajude na decisão que eles têm de tomar, que o Senhor esteja à frente da vida deles, protegendo-os, Pai, de todo ataque, de toda injustiça.
Oramos também pela Maria, pela sua família, pela unção do Espírito Santo, pelo Vanici, que também pede por sua família, para que abandonem a bebida, o vício e que eles permaneçam unidos na tua presença. E neste momento eu também quero interceder por cada telespectador. Nós todos temos um anseio, Pai, pela presença do teu Santo Espírito em nossa vida e que ele supra tudo aquilo que necessitamos e que nós permitamos, Pai, que ele também nos transforme e que ele seja o nosso melhor amigo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.